ganhou repercussão na Câmara Municipal, a questão da relação executivo e legislativo. O prefeito Silvio Mendes conversou com Natan, conversou com o prefeito Silvio Mendes, e ele disse que não é homem de mandar recado para ninguém. Ele quer falar, ele fala pessoalmente, como também não vai aceitar recado de ninguém, vereadores insatisfeitos, sem chance. Vamos acompanhar. Foi uma surpresa, mas a Câmara tem que cumprir seu dever. Foi um projeto de lei que eu sancionei da vereadora Samanta, muito bom, que vai contra a violência de algumas pessoas que não têm limite, e isso é preciso proteger as crianças, principalmente das escolas municipais, são mais de 90 mil. E lá tem um item que foi considerado pela Procuradoria inconstitucional. Ora, se é inconstitucional, lei nenhuma, nem de Estado, nem de município, pode estar acima da Constituição. Apenas isso. Eu não sou homem de mandar recado nem de receber. A gente é melhor olhar nos olhos e falar o que tem que ser feito. Esse diálogo tem acontecido? Tem. Natanael Souza, sua avaliação aí das declarações. Doutor Silvio Mendes, sendo doutor Silvio Mendes, Bem sempre foi assim. Silvio Mendes. Exatamente. Bom, só para contextualizar, Douglas, o prefeito se refere a um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal, um projeto de lei da vereadora Samanta Cavalca, que trata da proibição de músicas eróticas e danças eróticas nas escolas municipais de Teresina. O projeto foi sancionado, mas com um item desse projeto vetado. E aí, diante desse impasse na relação Câmara Municipal, Palácio da Cidade, os vereadores insatisfeitos com a demora para a liberação de indicações, de cargos no Executivo, um grupo de vereadores, inclusive mais de 15 vereadores, pelo que a gente apurou, esse grupo cogitou derrubar o veto do prefeito Silvio Mendes na Câmara Municipal. Não pelo mérito do teor, do item vetado, mas como uma forma, uma espécie de recado ao Poder Executivo. O prefeito, ao ser questionado sobre da sua avaliação sobre esse recado, deixou aí bem claro, viu? Ele não é homem de mandar recado e nem de aceitar. Quer uma conversa olho no olho com os vereadores, e o prefeito não ficou muito satisfeito com essa movimentação na Câmara Municipal, e isso tem refletido, inclusive, em dificuldades. O líder do prefeito, Bruno Vilarim, o presidente da Câmara, Enzo Samuel, vem tentando intermediar esse diálogo, acalmar os ânimos, fazer essa ponte Palácio da Cidade, Câmara Municipal, acalmar os vereadores que cobram aí por essas indicações, mas o prefeito Silvio Mendes tem segurado e tem, inclusive, demonstrado firmeza. E pelo que a gente apurou agora, Douglas, essa negociação, essa conversa vai acontecer agora de forma individualizada. O prefeito deve um por um. O prefeito deve chamar cada um dos vereadores para uma conversa de forma individual, para contemplar, ouvir as demandas do vereador, ver o que é possível. Saber quem realmente está disposto a se alinhar com a... E saber quem de fato vai ficar com a base, vai estar alinhado com o Palácio da Cidade. O que havia era uma intenção, inclusive, do próprio secretário de Governo e vice-prefeito Jeová Alencar, de unificar essa negociação. Definir números de indicações e de cargos de uma forma padronizada para todos os vereadores. Agora não, essa conversa deve ser de forma individual e deve ser comandada pelo próprio prefeito Silvio Mendes, que vai chamar cada um dos vereadores para saber, de fato, quem estará na base, quem está disposto a atuar ao lado do Palácio da Cidade na Câmara Municipal. João, essa conversa pessoal com cada vereador não termina sendo mais positiva para o prefeito Silvio Mendes, porque ele tem de viva voz do vereador, sozinho com ele, o compromisso ou não de apoiar a gestão? O que a gente observa, Douglas, é que lá no início da gestão, nas primeiras semanas, houve uma espécie de divisão, formação de núcleos de poder, e aí todo mundo sabe, um desses núcleos era comandado pelo vice-prefeito e secretário de governo, Jeová Alencar, que em tese é para cuidar ali do processo de articulação política. Outro núcleo que estava bem evidente era do presidente da Fundação Municipal de Saúde, professor Charles da Silveira, que inclusive teve lá aquele episódio de deixar o comando da pasta e retornar alguns dias depois. O que o prefeito Silvio Mendes fez foi exatamente, já tem esse perfil centralizador e trouxe para ele mais essa atribuição de dialogar diretamente com os vereadores e de fazer com que o processo de articulação política não só parta, mas seja executada também por ele. É claro que, nesse caso, há
um diálogo mais franco, porque aí ele não tem intermediador, ele vai conversar diretamente com o vereador, como disse o Natan, e a conversa deve ser muito transparente, como é o estilo de Silvio Mendes, ele deixando bem claro o que o vereador vai ter à sua disposição e pedindo em troca, obviamente, fidelidade, apoio àqueles projetos que são de interesse do município e que partem do Executivo. Eu acredito que a principal mensagem desse processo é exatamente um Silvio Mendes cada vez mais centralizador, acredito eu, que para evitar a formação de núcleos de poder, poderia causar problemas à gestão, como a gente viu lá no início, nos primeiros meses, com o episódio envolvendo o professor Charles da Silveira. É um Silvio Mendes, é um terceiro mandato, um Silvio Mendes 3, mais centralizador, cada vez tomando a frente de qualquer processo de negociação, porque aí os acordos partem de uma palavra assegurada por ele. Depois, ele tem como ser cobrado, mas como foi ele que cumpriu, como foi ele que garantiu, é claro olhando que ele vai... no tete a tete, ele diz, você prometeu e tal. Vai puxar a responsabilidade para ele. Ô, Ezequiel, vamos às suas apurações aí da Câmara Municipal em relação a esse assunto, você também está acompanhando. Douglas, o que vem apurando é justamente isso, porque é essa conversação mais íntima que deve acontecer, até por conta mesmo do perfil do prefeito Silvio Mendes, de ter essa conversa, de querer mais essa conversa tete a tete com cada parlamentar. A tendência é essa, porque a insatisfação hoje é praticamente unificada entre vários vereadores, a maioria deles, melhor dizendo, né? Quando a gente conversa ali com o parlamentar, disse que no início do ano foi-se dito uma coisa, dito que teriam sim essa ampliação de espaço, melhor dizendo, esse espaço para cada vereador, justamente nessas indicações de terceirizados e de outros servidores na própria Prefeitura de Teresina. Só que, por conta desses arranjos, dessa arrumação que está acontecendo hoje no Palácio da Cidade, isso não foi prontamente atendido por parte da Prefeitura de Teresina. Até porque alguns deles, justamente esses vereadores mais recentes, que estão de primeiro mandato, estão necessitando ali dessas indicações serem atendidas de forma mais prontamente. Mas isso, de certa forma, não foi atendido nesse exato momento. Isso tudo está sendo dialogado, sendo conversado intimamente com cada parlamentar, cada vereador, e isso trará, então, outros resultados já a partir da semana que vem. Havia, então, a indicação de que, nesse exato primeiro momento, seriam 30 indicados no início do mandato do prefeito Silvio Mendes e outros 10 escalonados nos próximos 3 meses, totalizando ali em torno de 50 nomeações de forma imediata nesse primeiro semestre. Só que, por outras informações, a qual eu venho também pesquisando e também apurando, parece que esses 30 imediatos não serão atendidos mesmo 10, 10, 10, ou seja, totalizando ali em torno de 40 indicações durante esse primeiro semestre. Só que está finalizando agora o terceiro mês da gestão do prefeito Silvio Mendes. Semana que vem já vamos fazer 100 dias da atual gestão encabeçada pelo prefeito, só que até agora alguns vereadores ainda não conseguiram emplacar essas indicações. Alguns comemoram de conseguirem indicações pontuais, mas agora a robustez dessas indicações ainda não foi contemplada de forma ampla, né? Então, dessa forma, isso tudo ainda está sendo dialogado, trabalhado, porque alguns parlamentares possuem pressa, mas já outros que já estão tranquilos quanto a essas tomadas de decisão, como a gente também vai exemplificar daqui a pouco na sonora do vereador Joaquim do Arroz, que há alguns parlamentares que devem ficar mais calmos, tranquilos quanto a essa situação, porque ele mesmo já colocou em voga que votou no adversário, votou no candidato Fábio Novo derrotado, e por conta disso, aqueles que então não apoiaram o prefeito Silvio Mendes devem não fazer alarde sobre essa situação em razão de não terem apoiado o prefeito Silvio Mendes.